Diz o seguinte, Eclesiastes 7, 23 a 29. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo, juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Até aí, até o verso 29. Nós vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, o teu Espírito nos ensina por meio do apóstolo Paulo na Escritura que os pregadores são vasos de barro que trazem dentro de si um tesouro. Ó Senhor, nós te pedimos que, a despeito deste vaso de barro que fala contigo, um vaso cheio de trincas e defeitos, a despeito dele, Senhor, que o teu povo possa perceber o tesouro que é Jesus. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Você que tem nos acompanhado nas nossas meditações aqui no livro do Eclesiastes, você sabe que o Eclesiastes, ele é resultado da análise das investigações, cremos, de Salomão a respeito da vida debaixo do sol. Ele está analisando a existência humana debaixo do sol e compartilhando com seus leitores as suas conclusões, não é? Então é isso que Salomão está fazendo no livro do Eclesiastes. E na passagem de hoje, Salomão está dizendo que todo o seu esforço para entender a vida debaixo do sol foi de fato um esforço pela sabedoria. Veja aí o verso 23, como é que ele começa a passagem de hoje. Ele diz, tudo isso experimentei pela sabedoria. Então ele está dizendo que esse esforço foi não apenas um esforço para entender as coisas debaixo do sol, mas é um esforço pela sabedoria. Veja, ele diz mais aí no verso 23. Ele diz que estava determinado a se tornar um sábio, mas a sabedoria é coisa difícil. Veja como ele fala aí no verso 23 ainda. E disse, fala Salomão, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Então, Salomão diz que
As suas investigações a respeito da vida debaixo do sol eram investigações pela sabedoria, e ele diz que estava determinado a se tornar um homem sábio, mas ele sentia que estava numa empreitada difícil. Vejam o que ele diz no verso 24. Ele diz: o que está longe e muito profundo, quem o achará? Quem pode se tornar um sábio por si mesmo? Quem pode se tornar um sábio pelo esforço próprio? A sabedoria é coisa longe e profunda, diz Salomão. É coisa difícil de achar. Então hoje Salomão está dizendo que ele estava determinado a se tornar um sábio, mas ele constatou a dificuldade de alcançar a sabedoria. Sabedoria é difícil. Ela está longe, ela é profunda e ela é coisa inalcançável. Verso 25, ele diz: apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Então, essa é uma das conclusões a que Salomão chegou. E talvez seja esta a razão pela qual a sabedoria é coisa difícil. É isso que Salomão está dizendo. Ele descobriu que a perversidade é insensatez e a insensatez é loucura. E exatamente é isto que torna a sabedoria uma coisa difícil de ser alcançada. Então aí no verso 25, Salomão está, de alguma maneira, dando a razão pela qual a sabedoria é difícil. Qual é a razão? A razão é que a perversidade é insensatez. A insensatez é loucura. A dificuldade para se tornar um sábio está exatamente nesse fato, a insensatez da perversidade. Mas o que é isso que Salomão está dizendo? O que é insensatez da perversidade? O que Salomão quer dizer quando ele diz que a perversidade é insensatez? Que a insensatez é loucura. Do que ele está falando? Irmãos, Salomão está aqui falando a respeito da natureza enganosa do pecado. É exatamente a natureza enganosa do pecado que dificulta a busca da sabedoria. A sabedoria é difícil porque a perversidade é feita de insensatez. A perversidade é feita de loucura. O que Salomão está dizendo aqui é que há um elemento de tolice, há um elemento de estupidez, há um elemento de imbecilidade na pecaminosidade nossa. Salomão já ensinou isso em outros lugares. Por exemplo, lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 12, ele diz: há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o final deles é caminho de morte. Em outras palavras, a perversidade é insensatez.
é loucura, é estupidez. O que ele está dizendo é que há razoabilidade na perversidade. A perversidade às vezes parece razoável. Há caminhos perversos que aos olhos do homem parece direito, mas o final deles é caminho de morte. É isso que torna a sabedoria algo difícil. Ninguém escolhe o caminho da perversidade como caminho da perversidade. Quando nós escolhemos a perversidade, nós a escolhemos porque ela se nos parece boa. É porque ela se nos parece vantajosa. O que ele está dizendo aqui é que a perversidade é sedutora. Entende por que é difícil alcançar a sabedoria? É isso que Salomão está ensinando a nós hoje. Então ele diz que ele estava determinado a se tornar um sábio, mas ele descobriu que a sabedoria é coisa difícil de ser alcançada, exatamente porque a perversidade é insensatez. A insensatez é loucura. A partir do verso 26, Salomão passa a mostrar um exemplo da sua tese. Um exemplo de que a perversidade é insensatez. Ele vai mostrar agora um exemplo da insensatez da perversidade. Está aí no verso 26. Vejam aí, ele diz: achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Então, para exemplificar a insensatez da perversidade, Salomão aponta para a sedução do sexo ilícito. Ele aponta para a sedução da mulher adúltera. Ele diz que o coração da mulher sedutora são como redes e laços. Isso é, a sedução da perversidade funciona como uma armadilha, funciona como um engodo, uma armadilha, um laço preparado por um caçador que quer apanhar a sua caça. Pense numa armadilha que um caçador prepara para apanhar a caça. A caça normalmente é seduzida, ela é atraída pela comida. A comida está lá. Mas a caça não percebe que aquilo vai acabar em morte. Há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas acaba em morte. É por isso que Salomão aqui usa essa ideia de caça. São laços, são armadilhas que são armadas, como um caçador faz para capturar a sua caça. A caça é atraída, é seduzida pela comida, mas ela não percebe que está trilhando o caminho da morte. É assim a sedução da perversidade, exemplificada por Salomão aqui pelo sexo ilícito. A perversidade, o pecado, normalmente se nos apresenta como uma coisa boa. Normalmente se nos apresenta como algo vantajoso.
É assim que a sedução funciona. Mas, como diz Salomão aí no final do verso 26, quem for bom diante de Deus fugirá da sedução. Perceberá que aquela vantagem que lhe é oferecida é apenas aparente. Ele conseguirá perceber o laço, o engodo, a armadilha, além da comida que está sendo oferecida, coisa que a caça não percebe. E Salomão diz que, ainda no final do verso 26, que aquele que se deixa seduzir se tornará prisioneiro. Então, Salomão está dizendo para nós hoje que ele estava empenhado em ser um homem sábio, se tornar um homem sábio, e ele investigou a vida debaixo do sol, nessa tentativa, e uma coisa que ele descobriu é que a sabedoria é coisa difícil. E é difícil por causa desta natureza enganosa da perversidade. Ele diz que a perversidade é insensatez. Agora vejam os versos 27 e 28. Ele diz: eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Irmãos, o sentido desse verso 28 tem intrigado os intérpretes. O que Salomão quer dizer com isso? Ele diz que entre 1000 homens achou um como ele esperava. Mas entre tantas mulheres, ele diz, eu não achei sequer uma como eu esperava. O que Salomão quer dizer com isso? Alguns acham que Salomão está usando aqui um dito da época. Ele está citando aqui um ditado daquela época. Mas, mesmo assim, a gente fica perguntando por que é que Salomão lançou mão desse dito? Por que que ele está usando esse ditado aqui, se de fato é um ditado? Será que Salomão era um misógino? Será que Salomão era um tipo machista? Salomão seria contra as mulheres? Quando ele diz aqui que entre 1000 homens ele achou um como esperava, e entre tantas mulheres não achou sequer uma. Será que Salomão era contra as mulheres? Era um machista, um misógino? Irmãos, eu creio que não. Um bom princípio de interpretação da Escritura é que a Escritura interpreta a própria Escritura. Então, a gente precisa interpretar a Escritura à luz do ensino, um texto da Escritura como este, à luz do ensino geral da Escritura. Nós sabemos que o próprio Salomão, em outras passagens, fala de maneira muito positiva a respeito das mulheres. Então, Salomão não pode ter sido um machista. Não é difícil você descobrir textos da Lavra de Salomão que são textos elogiosos a respeito das mulheres. Por exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 12, no verso 4, ele diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Então, Salomão, ele fala das mulheres de maneira positiva. Lembra? Ele diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Salomão, então, em outras passagens, ele se refere às mulheres de maneira elogiosa. Então, por causa disso, nós não podemos concluir
que Salomão tivesse uma ideia negativa a respeito das mulheres. Além de interpretar a passagem à luz do ensino geral das Escrituras, a gente precisa interpretar o texto à luz do contexto, não é? Quando você interpreta um versículo bíblico fora do contexto, você corre o risco de fazer o versículo dizer o que ele não está dizendo. Então, o contexto desta passagem indica que Salomão tem em mente aqui um tipo específico de mulher. Indica que Salomão tem em mente aqui a mulher adúltera. E muitos intérpretes entendem que Salomão está falando aqui da sua própria experiência pessoal. Todos nós sabemos que Salomão teve um problema sério com as mulheres, não é? Ele se deixou seduzir. Todos nós sabemos que, embora fosse um homem sábio, ele sentiu o gosto amargo da sedução do sexo ilícito. Salomão se deixou seduzir pelas mulheres e acabou fazendo o que era mal perante o Senhor por causa disto. E nós sabemos que ele colheu o fruto amargo da sua insensatez. Deus lhe arrancou o reino, que depois foi dividido depois da morte de Salomão. Todos nós conhecemos a história. Por isso, irmãos, quando a gente lê aqui o verso 26, a gente deve entender que muito provavelmente Salomão está falando da experiência dele. Ele diz: achei coisa mais amarga do que a morte. Ele está dizendo de algo que ele sentiu na pele. Ele está aqui ilustrando a insensatez da perversidade com o seu próprio exemplo. Então, quando ele diz que não encontrou entre as mulheres nenhuma como esperava, Salomão não está aqui falando mal das mulheres, mas ele está falando da insensatez do seu próprio coração. Ele está expondo a si mesmo e não as mulheres. Desse modo, ele está falando aqui de um grupo determinado de mulheres e ele está falando da insensatez do seu próprio coração. Então, lembre-se, Salomão está aqui provando com esse exemplo do sexo ilícito, da sedução do sexo ilícito, ele está aqui procurando provar que a perversidade é insensatez, que há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o final deles é caminho de morte. E ele então cita o seu próprio exemplo. Ele está falando da natureza enganosa da sedução na qual ele próprio caiu. Então, segundo esses intérpretes, Salomão aqui estaria contando como isso aconteceu na sua própria vida. Como essa tese que ele está defendendo, ele conhecia pessoalmente, ele sentiu na pele isso. Como ele foi insensato diante desta perversidade, não é? Como é que ele está contando aqui como é que ele foi seduzido por mulheres adúlteras. Então, quando ele fala que não encontrou uma mulher sequer que fosse reta, ele está falando desse universo específico de mulheres e ele está falando da sua própria experiência. Então, vamos recordar o que Salomão está ensinando para nós hoje? Ou melhor, o Espírito Santo está ensinando por meio de Salomão. Salomão está dizendo aqui, o Espírito Santo está dizendo aqui por meio de Salomão, que Salomão, determinado a ser um sábio, descobriu que a sabedoria é coisa difícil.
E ele descobriu que ela é difícil porque a perversidade é sedutora. A perversidade se nos apresenta como algo atraente. E é isso que dificulta a sabedoria debaixo do sol. Finalmente, para terminar, Salomão conclui aí no verso 29. Ele conclui dizendo: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Irmãos, nós temos visto, por meio do Eclesiastes, que a vida debaixo do sol é uma vida confusa. A vida debaixo do sol é uma vida difícil, mesmo para aqueles que querem se tornar sábios. Mesmo para aqueles que, como Salomão, estão determinados a alcançar a sabedoria. Porque, como Salomão ensinou hoje, a sabedoria parece longe, a sabedoria parece profunda, a sabedoria parece inalcançável, ela é difícil de achar. E por que ela é difícil, Salomão diz? Porque a perversidade é insensatez. A perversidade é sedutora. O nosso coração é enganoso. Mas Salomão conclui o texto de hoje nos lembrando que a vida debaixo do sol é assim, confusa e problemática por nossa causa mesmo. Ele diz aí, Deus fez o homem reto. Não era para ser assim. Hoje nós vivemos num mundo onde as coisas não são mais o que deveriam ser. E não são mais o que deveriam ser por culpa nossa. É isso que Salomão está dizendo. A vida debaixo do sol é problemática, é difícil, é complicada. E a sabedoria foge de nós por nossa culpa mesmo. Ele diz aí, Deus fez o homem reto. Mas o homem que Deus criou reto se afastou de Deus e se meteu em confusão. É isso que Salomão está dizendo. Viver de maneira sábia é difícil, porque a sabedoria é coisa que está longe, é muito profunda, diz Salomão. E a gente fica se perguntando, onde é que eu posso encontrar sabedoria? Onde é que eu posso encontrar sabedoria? O apóstolo Paulo nos dá a resposta. Abra sua Bíblia. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. E eu termino com a resposta de Paulo, indicando para você e para mim onde encontrar sabedoria. Ela é difícil, mas não é impossível. Ela parece longe e profunda, mas ela está disponível. Onde podemos encontrá-la? Paulo diz em 1 Coríntios 1,30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, isto é, Jesus, se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Sabedoria é difícil, mas não é impossível. Ela parece longe e profunda, mas está disponível em Jesus. Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria. A sabedoria está disponível em Jesus. O nosso coração é insensato, mas Jesus veio para que o nosso coração pudesse ser mudado. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para dar vistas aos cegos.
Ele veio para nos livrar dos laços do passarinheiro. Ele veio para nos livrar das ciladas de Satanás. Ele veio para nos livrar dos enganos do nosso próprio coração. Ele veio para nos livrar da insensatez, da perversidade. Ah, irmãos, a sabedoria de Deus está disponível. Está disponível em Jesus. Aqueles que vão a Jesus em arrependimento e fé encontram sabedoria. E como diz Paulo, não apenas sabedoria, encontra justiça, santificação, redenção. O que você está esperando para vir a Jesus? Por que é que você não veio a Jesus ainda? Sabedoria, justiça, santificação, redenção é tudo de que você precisa. E está disponível para você em Jesus. Eu espero que você entenda isso. Esteja você aqui ou nos assistindo pela internet. Dê um jeito, vá a Jesus em arrependimento e fé. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vá a Jesus, encontre sabedoria nele, encontre justificação nele, encontre santificação nele, encontre redenção nele. Jesus tem tudo isso e muito mais disponível para nós. É isso que nós vamos celebrar agora. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Essa mesa fala a respeito de Jesus. Tudo de que nós precisamos pode ser encontrado em Jesus.